Este é o módulo Mistério 8, Registros Invisíveis da Existência. Desvenda a Bíblia e trago verdades que transformam. Como tomamos ciência dos fatos da criação dos céus e da terra? A ciência tem a teoria sobre a origem do universo denominada Big Bang. Ela é a mais conhecida teoria da cosmologia. Segundo a teoria do Big Bang, o universo surgiu a partir de um único ponto há 13,8 bilhões de anos atrás. A partir desse ponto, o universo expandiu para todas as direções até chegar às dimensões que conhecemos hoje. O diâmetro do universo, entre os pontos mais distantes, tem 93 bilhões de anos-luz. Isto é o que a ciência sabe e consegue extrair de suas observações. O que a ciência não consegue fazer? Dizer quem é o autor da criação, o que esse autor pensava a respeito da criação, como o autor do universo planejou e executou a sua obra. Nós também não saberíamos desses eventos se não fosse relatado pelo próprio autor, Deus, o Criador. Ele nos revelou o que aconteceu naquele tempo. Gênesis capítulo 2, o versículo 3, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E como Deus nos revelou? Deixemos a Bíblia nos contar. 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia contém grande variedade de gênero literário, histórico, poemas, cartas, entre outros. Mas o princípio é de que as profecias são inspiradas por meio do Espírito Santo. Este princípio é também aplicado a todos os livros da Bíblia. Podemos dizer, em última instância, que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo por meio de santos homens de Deus. A importância desse livro é tão elevada que lemos no Salmo 119, o verso 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Por este verso, podemos dizer que daqui a 10 bilhões de anos ainda estaremos estudando a Bíblia, extraindo dela verdades eternas. Até porque este estudar perpétuo está na própria definição do que é vida eterna. João capítulo 17, o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas não é só na Bíblia que encontramos esta palavra para lermos no céu. Há outro livro extremamente importante. Lucas capítulo 10, o versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O livro da vida é um registro divino de todos os remidos, de todas as eras. Quando alguém intenta construir um edifício, esse faz as plantas, as suas medidas, de modo similar. Deus idealizou e executou os planos para criar o universo. Deus foi além, registrou em livros por sua onisciência, escreveu antecipadamente como seria a existência de todos os seres humanos que aceitaria o plano divino da salvação. Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Observa agora, cujos nomes se encontram no livro da vida.
É por conta desse livro que podemos extrair a doutrina da predestinação. Efésios capítulo 1, o versículo 4 e 5. E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O detalhe é este: a pessoa só sabe ser predestinada depois que ela recebeu a Cristo como Salvador, do mesmo modo como ela só sabe que tem o Espírito Santo depois de nascer de novo. João, capítulo 14, o verso 16 e 17. E eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode o receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por outro lado, temos também os livros das obras, onde estão todos os atos praticados pelos perdidos. Apocalipse capítulo 20, o verso 11 e 12. Vi um grande trono, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Nada escapa aos olhos de Deus, de tudo quanto fazemos na terra. Parece ainda haver uma contraprova a estes livros. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 6 diz: não consinta que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? A ação desse anjo dá a impressão que ele também anota tudo o que fazemos. Por tudo que foi dito sobre o livro da vida e das obras, é que, na terra, estamos construindo um legado para a eternidade. É por essa razão que Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Com base na percepção deste peso de glória eterno que estamos produzindo aqui, podemos dizer que essa dispensação assemelha-se a uma grande escola. Deus está nos configurando para vivenciarmos a eternidade. É como acontece nas empresas. O funcionário entra, faz o treinamento e depois está apto a exercer sua função. Assim foi com a sabedoria, ela também aprendeu de Deus. Provérbios capítulo 8, a partir do verso 22. O Senhor me possuiu no início da sua obra, diz a sabedoria, antes de suas obras mais antigas. Quando ele preparava os céus, aí eu estava, e quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, e quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar por seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, era o seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente as suas impressões, salve,
Para você rever os textos que foram citados, compartilhe acerca dos registros invisíveis da existência. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.